Bem-vindos a mais um episódio do Além do Script. Hoje nós temos aqui dois convidados especiais, amigo meu de muitos anos, o José Navarro, filho dele, Guilherme. Sejam muito bem-vindos, é um prazer tê-los aqui comigo hoje, né, para a gente bater um papo, relembrar dos velhos tempos e aprender um pouco da história de vocês, que eu sei, vocês vão ficar encantados com a história deles. Bom, Navarro, quantos anos, hein? Como Muito sócios, tempo. Como sócio, fizemos trabalhamos bastante coisa, juntos, vimos muitas coisas aqui, passamos por poucas e boas. altos e baixos, mas sempre Aqui. E hoje o Navarro está aqui. O Navarro ele foi embora já tem vários anos e o Navarro fez o caminho inverso, assim que a maioria de nós saímos do Brasil em busca de uma oportunidade. O Navarro veio como todos nós, teve a oportunidade dele aqui, mas curiosamente o Navarro se deu bem foi aí no Brasil. Ele voltou para o Brasil e ele conseguiu encontrar os caminhos da pedra dele. Ele vai compartilhar com a gente um pouco dessa história. Navarro, que ano que você chegou aqui? Quando você saiu do Brasil? cheguei aqui em 87, pela primeira vez, cheguei aqui, sem noção nenhuma, né? Como Sem eira e todo sem mundo, beira. sem eira, sem beira. O rapaz que eu ia encontrar, o amigo, eu fui ver depois de 6 meses. Então, foi meio Baque. assustador, né? Que você chega num lugar que você não conhece nada, não tem para onde ir, onde ficar e tudo mais. Mas graças a Deus eu encontrei pessoas que passaram pela minha vida que me ajudaram muito. Então, graças a Deus eu sou uma pessoa que só tem a agradecer. Legal. Guilherme Navarro. Guilherme, quantos anos você tem hoje? Eu tenho 34 anos. 34 anos. O Guilherme não nasceu aqui, mas viveu a maior parte da infância. Você chegou com quantos anos? Eu cheguei com 7 anos aqui. 7 anos. Por incrível que pareça, minha mãe engravidou de mim aqui nos Estados Unidos. Eles estavam aqui juntos. Aham. E ela optou por ter eu no Brasil para ficar próximo dos pais dela. Então, quando ela tinha mais ou menos 7 meses de gravidez, eles resolveram voltar pro Brasil. E eu acabei não nascendo americano, né? Eu nasci lá. Por 2 meses. Por 2 meses. Bateu na né? trave. E aí eu cresci lá, meu pai tentou a vida dele, ele vai poder contar um pouco melhor de como foi essa fase, tentando voltar pro Brasil, primeira vez, né? Que foi um pouco diferente do que foi da segunda, né? Se quiser. Lá a Tânia ficou grávida, aí foi uma das condições que eu falei que eu aceitava voltar para o Brasil. Voltamos para o Brasil, nessa época nós tínhamos 2 casas. Como você sai com a mão na frente e atrás, foi com 2 casas, tinha um ponto de comércio. Eu vou explorar o ponto de comércio que eu tenho lá. Eu já tenho onde morar, eu acho que eu não preciso de muito. Só que a realidade do Brasil, quando você tem um comércio, ainda mais se for pequeno, em bairro, o meu era aqui ali no Santa Ângela, vai muito, te dá um retorno até que razoável, mas ao longo do tempo você vai criando uma coisa que não tem aqui, que é o fiado. Então, às vezes eu chegava no final do mês e falava assim, nossa, mas por As que contas eu não não tenho fecham. dinheiro? As contas não estão fechando. Eu vendo bem, faço tudo. E aí uma vez eu falei assim, mas eu estou fazendo alguma coisa errada aqui. Eu puxei o meu fiado, foi quando tinha entrado o real, eu tinha 50 mil reais de fiado. Nossa. Aí eu falei assim, O dinheiro estava tudo na rua. Já falei, pô, nossa, e para receber isso, foi onde que eu falei, não, chega, para mim chega. Voltar para os Estados Unidos. Vamos voltar e Só começar de novo. para contextualizar aqui, o Navarro citou ali o bairro onde ele mora. O Navarro é de Poços de Caldas. Você não nasceu lá, mas cresceu lá e tem a vida lá. Hoje já é um pouco diferente. Navarro é de Poços de Caldas, saiu de Poços de Caldas para cá. E também, nessa época, quando nós viemos, quando ele mencionou ali 2 casas, um ponto de comércio, nessa época que ele veio, eu vi um pouco mais tarde, ele veio em 87, né? Você falou? Eu em 90. Nessa época, as pessoas como nós, a gente saía do Brasil com o propósito de ter uma casa ou 2, não pagar aluguel e ter alguma coisa para fazer. Esse era
o nosso sonho. Somente isso. Não... E naquela época, parece que era unânime, né? Para todos nós que chegávamos aqui. Então, assim, anos depois, né? Como agora a gente fazendo um avanço rápido na vida, hoje as prioridades são diferentes. A gente estava conversando essa manhã. O que é suficiente para a gente? Naquela época, quando a gente saiu, 1 ou 2 casas, um ponto de comércio para explorar e fazer alguma coisa, para nós era suficiente. Um carro e tal. Então, o ser humano vai mudando de acordo que a gente vai envelhecendo, a gente vai adquirindo experiência, as necessidades, as prioridades mudam, né? Então, é por isso que eu queria contextualizar, porque às vezes a pessoa fala assim, mas ele tá falando aí, que lugar que é esse? Poços de Caldas. Você nasceu onde, Navarro? Eu nasci em Santa Rita de Caldas. A cidade próxima lá também, pertinho. E você, Gui, aqui nós vamos fazer aqui um conjugado aqui, porque aqui são 2 gerações da mesma família, 2 pontos de vista. Para quem nos acompanha aí, nós tivemos recentemente um podcast onde nós tivemos aqui um conflito de gerações. Aqui nós estamos falando de 2 gerações. Eu lembro do Gui muito criança. E para você, como que foi? Você tem lembrança dessa época que vocês voltaram? Então, eu lembro 7 anos. Quando a gente veio, meu pai veio pela segunda vez, né? Eu era muito pequeno ainda, né? Mas no começo a gente morou de favor, na casa de parente, né? Até estabelecer a nossa moradia certinha, né? Eu lembro de passar esse sufoco, né? Eu lembro que eu via aquelas coisas aqui nos Estados Unidos que lá no Brasil não tinha. Para mim era maravilhoso, mas a nossa condição ali no começo não era de eu poder ter tudo, né? Eu lembro disso, sabe? Isso me marcou um pouco. E assim, eu lembro no começo da escola que, assim, eu também cheguei sem falar um A de inglês, né? Eu até ia perguntar para você a dificuldade que foi nessa transição da língua, como que foi isso para você? E eu lembro que foi rápido, assim, porque, assim, em cerca de 6 meses eu peguei rápido, né? Criança tem esse negócio, né? Que A consegue facilidade. absorver, assim, rapidamente. Eu pude fazer amizades rápido. Eu tive a possibilidade de ter uma menina que me ajudou, eu lembro. Se eu não me engano, o nome dela era Natália. Ela me ajudou, assim, no começo. Ela pôde traduzir uma coisa ou outra ali pra mim na sala de aula. E eu peguei rápido. Eu aprendi inglês rápido e assim, eu dei continuidade na escola com facilidade depois Então disso. você se assimilou, 6 meses, você saiu da tua vida que você conhecia lá no Brasil, veio para um mundo totalmente diferente e 6 meses já estava totalmente integrado. Totalmente entregado, talvez não, mas pelo menos adaptado com a língua, né? Podendo me virar, eu estava. E isso ajudou muito, né? E você, Navarro, que na tua infância, já que a gente está falando de infância, que mais te marcou na infância no Brasil? A tua infância foi em Santa Rita de Caldas? Foi em Santa Rita, porque meu pai era mexia com batata, tinha uma máquina de lavar, beneficiar tudo e mandava para Belo Horizonte. Então ali a região de Santa Rita de Caldas e Puiúna era uma região de grandes produtores. Então, basicamente, vivi em Santa Rita de Caldas. A infância era mais, né, só jogar bola, né? Era aquela loucura por causa de bola, estudava, não queria. Eu jogava bola antes de começar a aula, na hora do recreio, depois. Era uma loucura de coisa. Mas eu tive uma infância muito tranquila. É uma coisa que, sabe assim, apesar de ser uma cidade pequena, assim, não tive assim grandes problemas na infância, não. Não tem Interessante ele falar que ele jogava bola. Aqui nós estamos falando, o Guilherme joga bola muito bem, o Navarro joga bola muito bem. Você acha que se fosse nos dias de hoje, você teria tido alguma chance de ingressar nessa carreira do futebol? Porque eu já te vi jogar e eu sei que você joga bem. Você sabe que eu tinha mais ou menos uns 12 para 13 anos, eu fiz um teste no Guarani. Ah, você fez? E eu passei. Ah. E aí cheguei em casa contente, né? Falei, meu papai, lá deu certo. Meu pai falou, não. Jogador de futebol, não. Não vai ser. Você vai estudar. Você vai estudar. Não, jogador de futebol é para vagabundo. Quem não sabe fazer nada. Então, meu pai, nesse ponto, foi categórico. Não deu chance nenhuma. Não. Você vai estudar. Isso você pode ter certeza que jogar bola pode ser um hobby, uma brincadeira ou uma coisa, mas profissionalmente, não. Depois que você fizer 18 anos, você pode até
Fazer do que fazer você... alguma coisa sua vida. da vida, mas enquanto você estiver sob a minha tutela, você vai estudar. Olha só. Então não teve jeito. E você, Gui, já passou pela cabeça seguir essa carreira de futebol? Você gosta tanto o suficiente ou é só hobby mesmo? Eu sempre gostei muito, né? Eu sempre joguei muito. Aí eu tive a oportunidade aqui. Eu lembro que eu comecei nos times aqui, jogando localmente. Aí depois eu tive a oportunidade de jogar na escola de SUNY Purchase ali, nas categorias de base deles mesmo. E eu lembro que eu não levava muito a sério essa parte de treinamento. Eu era bom de bola, eu melhorei assim, eu acho que eu melhorei tarde. Eu comecei a ficar bom de bola assim com uns 15, 16 anos, que eu realmente percebi, nossa, eu realmente entre a turma aqui, eu realmente ter estou me uma coisa. destacando, entendeu? Aham. Eu tive uma oportunidade de ficar lá em Barcelona, quando meu pai tem uma irmã que mora lá, né? Ele até insistiu, não, vai, vamos tentar, não sei o quê. E aí eu falei, nossa, mas será que minha mãe dá pra ir junto? Porque, nossa, sozinho parece que eu não... Então, assim, Tinha medo. eu era... Você tinha quantos anos? Eu devia ter uns 12 anos, né? Ah. 11 anos. Era menino Então, ainda. assim, as oportunidades de jogar, surgiu uma aqui, outra ali, mas eu nunca levei como se fosse uma coisa pra minha vida, sabe? Eu sempre gostei de jogar bola, joguei bola até agora há pouco, agora eu tô sofrendo um pouco com as costas aí pra voltar a jogar. Você fez uma operação recente, Eu né? fiz uma cirurgia na coluna de hernia de disco e assim, eu tô tentando voltar agora pra poder praticar esporte novamente, igual eu sempre fiz. Aham. Mas é um processo lento, né? A gente tá aí lutando. Mas assim, futebol sempre, sou apaixonado, né? Flamenguista roxo, assisto 2 vezes por semana se der, entendeu? Mas infelizmente a chance de jogar bola ficou pra trás. Ficou pra trás. E vocês têm descendência espanhola, né? Teu pai era um cidadão espanhol Isso. nato, veio da Espanha pro Brasil, né? Conta um pouco dessa história pra nós, Amar. O meu pai, com o final da guerra, e a Espanha estava muito ruim, e o Brasil era como se fosse um paraíso, seria a América. O destino, né? Deles era fazer a América no Brasil, que era um lugar que tinha muita terra, precisava de muito trabalhador, precisava de muita gente. Então eles saíram em 5 amigos, vieram para o Brasil e chegaram em Santos para onde ir. E foi aquele tal. E eles ficaram um tempo no hotel, tal, e aí de repente viram sem uma direção para nada. E eles precisavam arrumar serviço, ter uma atividade, alguma coisa aqui, senão eles poderiam ser deportados. E meu pai ficou com medo por eles não ter nada, e eles saíram de lá, foram parar ali perto de Boteiros, do Capivari. Eles vieram trabalhar na fazenda dos Carneiros, lá de Poços de Caldas. Foram trabalhar lá e tal, e passou anos, e um dia chegou uma carta para o meu pai da imigração. Do Brasil. Do Brasil, sendo que eles nunca tiveram conta, não tinha nada para rastrear eles, e de repente chegou uma carta da imigração pedindo para eles comparecer, tudo mais, e ver. E aí meu pai já ficou assim meio com medo. E aí o único jeito de não ser deportado aqui era o casamento. Lá no Brasil. Aqui no Brasil, e aí foi onde que ele foi parar. Hoje é o peão que eles falam, é para lá de Santa Rita de Caldas. O meu pai foi lá num jogo tal, conheceu a minha mãe, e aí foi onde que... O lugarejo chamava peão, chama peão. Chama peão até hoje. O bairro chama peão. É um... Bairro do peão. É um distrito lá. Vilarejo. É um bem pequenininho. Que deve estar entre Santa Rita de Caldas e Ouro E Fino. Ouro Fino. Tá. Fica no meio. Lá tem até um vinho que muita gente vai geralmente comprar, que é um tio meu que fazia. E meu pai acabou indo lá, não sei porquê, e que eu conheci a minha mãe, e daí... Fez família. E ele voltou para a Espanha? Não. Nunca mais voltou? A maior tristeza do meu pai era não ter ido. Ele voltou bem mais velho, e uma das poucas vezes que eu vi meu pai triste foi ele, depois de 20 dias, receber uma carta que a mãe dele tinha falecido. Foi uma das poucas vezes que eu vi meu pai, sabe, baqueado, sabe, triste, mas triste mesmo por dentro. Porque meu pai, ele, por ser espanhol, ele era meio fechado. Mas quem tinha amizade Sisudo, com né? ele era gente boa demais. Era gente boa, ele não tinha assim, mas era uma pessoa que era até um pouco difícil de lidar. E as pessoas, pelo jeito dele,
procurava até, sabe, não tentar se Evitar, aproximar evitava, né? por causa do jeito dele. Mas é o jeito europeu, sabe, cada um na sua. E que tipo de valores, por exemplo, eu também tive um pai estrito, rígido, né? Coisa que hoje não é tão comum mais, né? Até porque se um pai quer corrigir o filho do jeito que era corrigido na nossa época, vai até preso, né? Mas que tipo de valores isso imputou em você? Você como pessoa, ter crescido num ambiente desse, ter tido um pai severo, um pai que não tão aberto assim, o que isso imputou em você como pessoa, Navarro? Eu acho que a coisa mais importante que meu pai passou para mim é nome, Nome. sabe? É você ter a consciência, você pode andar de chinelo, você pode andar na situação que for, mas você ter a cabeça erguida. Então foi uma coisa que eu falo assim, Honestidade, né? eu sou uma pessoa que procuro ter tudo em dia. Eu não deixo nada para trás, eu prefiro andar de chinelo, sem um carro, sem nada, mas ter a cabeça erguida. E isso me ajudou muito, porque a partir do momento que você tem isso como educação, você vira uma parte importante na tua vida. Então, nos negócios, principalmente, você honrar a palavra, fazer o prometido, mesmo sabendo que você vai ter um prejuízo ali. Uhum. Então, foi uma das coisas do meu pai, que era assim, não importa, porque meu pai, eu já vi meu pai mexer com batata, sabe? Batata é 2, 3 anos ótimo, e 4, 5 anos leva tudo que você fez. Uhum. Mas meu pai sempre manteve a cabeça erguida. Ele não devia para ninguém, não importava a situação dele real, mas ele O resto fora tudo em dali dia. tinha que ser certo. E você, Guido, você com 33 anos já, né? 34. 34? Já fez 34? Já fiz 34. Então tem Tô mais 34. próximo do 35. né? Com 34 anos, você, né? A mesma pergunta para você, a tua infância, né? Teu pai tá aqui do lado e eu acredito que não tem, com 34 anos, conversar com teu pai é como estiver conversando com um amigo, né? Sim, sim. Já não tem, assim, o que valores, assim, que você pegou do teu pai, que você leva para tua vida hoje, o que essa convivência no crescimento em família com teu pai que você traz hoje, que é um valor inegociável para você? Então, assim, eu acho que desde pequeno, tanto meu pai quanto minha mãe, assim, eu sempre fui muito livre, assim, pra fazer minhas coisas, né? Eu acho que eu fui uma criança que eu era muito independente desde pequeno. Eu não sei se isso veio de berço, já nasci assim, mas eu sempre, eu lembro na escola, né? Eu fazia meus deveres de casa sozinho. Eu tinha em mente que aquilo era obrigação minha, entendeu? Às Uhum. vezes essa geração de hoje aí que, sabe, É forçado a fazer as forçado coisas. a fazer as coisas, tudo tem que ser obrigação, sabe? Eu lembro que isso não era nem uma. Eu acho que vem assim, vem de berço mesmo, né? Desde pequeno, eh, meu pai ensinando, e eu lembro que pra mim a obrigação primeiro, terminou aquilo, você faz o que você quiser, né? Manter os compromissos. Então assim, eu sempre tive isso, que eu acho que esses ensinamentos deles me criou pra ser assim, focado, independente, sabe? Eu acho que esses traços em mim vêm disso. E vocês dois, né? Vocês são sócios em alguma coisa? Já Já fomos, foram, né? assim, sócios, né? Mas vocês estão no mesmo ramo, mais ou menos, meio que interligado um com o outro, são vizinhos, né, de negócio, né? E nessa correria, porque eu imagino que a vida é corrida, né? E tudo. O que assim, em meio tanto correria, o que te traz paz no final do dia? Chegou no final do dia, você fala assim, não, o dia hoje foi corrido, um daqueles dias difícil, mas estou em paz. O que te traz paz? Cara, assim, a nossa vida, ela foi marcada por algumas perdas, né? Então, assim, a gente perdeu minha mãe, eu tinha 19 anos na época, eu era novo.
Depois, uns 2 anos depois, a gente perdeu meus avós, pais do meu pai, num acidente de carro. Então, assim, foi tudo meio que de susto, né? Minha mãe ficou doente 6 meses, praticamente, só antes dela falecer. Então, assim, hoje eu acho que o que eu mais valorizo é a gente poder, assim, conviver em família. Meu pai, depois, ele casou de novo, ele tem 2 pequenininhos que eles são grudados em mim. Então, essa possibilidade de, sabe, a gente trabalha ali perto, às vezes na correria do dia a dia eu não vejo ele, mas assim, a gente sempre almoça junto. Eu vou na casa dele, eu, minha noiva, a gente almoça junto lá, a gente faz questão de sempre, às vezes faz um evento à noite lá, mesmo não morando junto. Então, essa questão de manter a família unida, mesmo perdendo minha mãe, mesmo passando o que a gente passou, sabe? Porque poderia ter partido para um lado, eu partido para o outro, seguido minha vida, mas a gente conseguiu manter a família unida mesmo passando. Porque a tua mãe, né? Eu conheci ela bem também. A tua mãe era muito família, né? A tua mãe era tudo. Para ela era ter todo mundo junto ali, né? Todo Sim. mundo embaixo das asas dela. Então, isso aí a gente vê que reflete, né? Às vezes a pessoa vai embora, tudo, mas ela deixou um grande legado que é esse, né? A família unida. Então, e para você, Nauá? Final do dia, se você corre, se tá difícil, o que te traz paz no final do dia? É família, né, Valdir? Eu falo que a melhor coisa é você ter um lugar para ir. Eu tenho um bom casamento, tive um ótimo casamento. Eu só tenho a agradecer os filhos que eu tenho, tanto os pequenos, que hoje data muito trabalho, os grandes. Mas é aquele negócio, você fala assim, pô, eu tenho uma casa para ir. Eu cumpri minha obrigação e minha casa. E uma das coisas que, quando a Tânia faleceu, que eu fui até... Cheguei e falei, como é que eu vou tocar com dois rapazes, um de 13 anos e um de 19, e o que eu vou fazer da vida? Minha mãe veio morar comigo, e o que acontece? Eu cheguei para eles e falei assim, olha, o pai de vocês não bebe, o pai de vocês não joga dinheiro fora, o teu pai, já errei muitas vezes, tentando acertar, já errei, já perdi muito dinheiro aqui na América, já tentei fazer coisas, mas eu quero que vocês saibam de mim, é o seguinte, nós vamos jogar hoje, nós somos uma equipe e vocês vão estar a par de tudo. Se eu comprar um carro, vocês vão saber que eu comprei um carro. Se eu fizer um negócio, vocês vão saber que eu estou fazendo um negócio. Mas eu quero que vocês entendam que eu nunca vou fazer alguma coisa para prejudicar. O importante é a família. Porque se você tem uma família onde te dá a alegria de você voltar para casa, resolve, vamos falar assim, a metade está feito. Porque você tem um dia difícil, faz parte do nosso negócio. As coisas nem sempre saem do jeito que a gente quer. Então, eu acho que faz parte do você ter um negócio, um business, e aquele vai e vem, e as coisas boas e as coisas ruins vêm todo dia. Então, e com o tempo eu aprendi que eu gosto do problema. É uma coisa difícil de falar, mas assim, é você ter a facilidade de resolver o problema. Eu falo lá na minha firma lá que é o seguinte, eles param o parafuso é para a direita ou para a esquerda? E aí para. Eu falo, gente, qual é o problema? Se você não consegue virar nem para a direita nem para troca o parafuso, vira, põe. Então essa facilidade que eu acho que eu tenho de resolver problema, que às vezes eu chego lá, nossa, fulano deu problema na máquina, deu isso, deu aquilo. A capacidade de você olhar para o problema e falar assim, não, é um problema. Mas você ter, sabe, a sabedoria a melhor forma de resolver, então é uma coisa que eu aprendi aqui, quando nós estávamos aqui na América, o jeito de fazer, como fazer, e você sempre ter marcado, ter um foco naquilo. Então eu acho que hoje é tudo isso. Tem um dia difícil, mas você saber que você fez tudo que poderia ser feito e voltar para casa. Tem uma família para voltar para ela. A família, eu falo que você teve na minha casa lá, eu gosto de casa grande. Eu gosto de ter amigos, eu gosto de ter gente. Casa cheia, né? Casa cheia. Porque não adianta nada você ter uma casa grande que nem eu tenho, vazia, lá, né? e vazia.
Ou você tem uma casa pequena, mas você saber que os amigos chegam em você, não pelo que você tem, mas sim pelo que você é. É verdade. Então é a coisa mais importante. Então a amizade para mim é um negócio, sabe, é tanto importante tanto quanto a família. Não. Então Eu concordo 100% com isso, porque chegar no final do dia, você ter uma família, ter uma casa para voltar aí para casa, esse é o sinônimo da paz para o homem no E final as do dia. cachorrinhas para deitar do lado. Né? É isso aí. Então, assim, nós somos muito parecidos, eu e você. Quem me conhece, você me conhece, a gente gosta de desafios, a gente gosta das encrencas, né? E tudo tá sempre isso. procurando. Nós somos muito parecidos nesse aspecto. E quando você voltou para o Brasil, você voltou numa época que as coisas aqui estavam bem ruins. Tava muito difícil. E foi justamente nessa época que estava ruim para mim, estava ruim para você, e eu lembro muito bem que você foi numa situação difícil. Você saiu daqui com uma visão de Brasil ou você saiu daqui porque isso aqui já não tinha mais, você já não tinha mais esperança aqui, foi para o Brasil e de repente lá no Brasil, depois de se encontrar, teve algum momento que você olhou para si, se olhou no espelho e falou: o que eu fiz da minha vida? Aconteceu isso com você? Bom, a crise, a bolha imobiliária que deu aqui, eu falei assim, isso daqui vai dar errado. E eu fui indo, até que no final eu tinha serviço ainda para fazer. Mas eu chegou a um ponto que parece que eu não estava mais satisfeito. E voltar para o Brasil ao mesmo tempo era uma coisa que me assustava, porque eu tinha 2 filhos, que passaram o maior tempo da vida deles aqui, e voltar para lá e recomeçar. O recomeço você sabe que é muito incerto, muito duvidoso. E mesmo assim, sabe, é uma coisa que eu tenho que é o seguinte, quando está muito difícil, eu me empenho mais para Você acertar. rende mais. Eu rendo. Às vezes, se eu estou numa maré boa, eu costumo relaxar e até mesmo deixar as coisas correr. Mas no problema, eu tenho uma coisa em mim que me faz eu aumentar a atenção e tomar cuidado das coisas para fazer as coisas dar certo. Porque uma coisa é você sair aqui onde só basta você trabalhar e voltar para o Brasil, que você sabe como é que tem outros fatores que podem te atrapalhar. Voltei para Poços e fui convidado por um amigo meu lá de Monte Sião para abrir uma malharia. Cheguei lá, olhei para aquilo e falei, nossa, eu não vou dar conta, que é coisa colorida demais e eu sou muito básico, não dou. Trabalhar com moda, né? Trabalhar com moda não é meu perfil. Aí eu falei assim, mas eu acho que máquina eu dou conta. Eu acho que é uma coisa mais simples, é uma coisa... Então foi uma coisa que paguei para aprender. Atirou no que viu, acertou o que não viu. Paguei para aprender, foi muito difícil, foi muita coisa. Desde importação, a gente não tem informação nenhuma como fazer a importação, aonde buscar, aonde, sabe, contatos e tudo mais. Então foi um aprendizado, o Brasil, totalmente diferente daquilo que aqui eu acho que é o seguinte, se você é responsável e tem um trabalho, você pode ter uma vida legal. Lá não. O Brasil te dá uma chance de ser ganhar muito dinheiro e acertar o negócio, como também você pode ir a bancarrota, perder tudo. Então o Brasil, na segunda vez que eu voltei agora, foi uma época que a minha mulher estava doente já, mas lutamos juntos para conseguir. Eu, mesmo morando em Poços, eu ia toda semana para Monte Sião, Jacutinga, tentar as coisas e tentar fazer o meu negócio render. Porque o que você fez foi um feito, né? Uma coisa assim que eu vejo, não é com toda a família que funciona não, porque você tinha aí um adolescente e um jovem adulto. Né? E eu vejo aí hoje muitas famílias, a gente conversa, né? Temos amigos aí e tudo, e você vê que o cara tá querendo voltar para o Brasil, tudo, mas não volta porque os filhos não querem. E é muito difícil você tirar um jovem daqui. Né?
E para você, você pode até falar melhor para nós, ô Guilherme, como que foi para você? Nessa ida você tinha 18, né? Nessa ida eu tinha 19, eu acho já. Já Meu tinha irmão 19. tinha 13 para Então, 14. como que foi para você? Porque eu acredito que deve ter sido mais difícil que quando você veio pela primeira vez. Com certeza. Você imagina, assim, eu até entendo assim, a visão do meu pai. Eu não conhecia ninguém no Brasil. Eu Uhum, conhecia meus primos. uhum, Era quem eu tinha. Porque o resto eu já não tinha mais contato. Entendeu? Meus amigos estavam todos aqui. Eu tinha estudado já por 14 anos aqui nos Estados Unidos, desde A pequeno. alfabetização foi toda A aqui. alfabetização foi toda aqui. Uma vantagem nossa é que minha mãe obrigava a gente a falar português em casa. Então, às Uhum, vezes eu falava alguma coisa em inglês com ela e ela esperava falar em português para responder. uhum, Entendeu? Então isso eu acho que ajudou muito também a igreja que a gente frequentava. Eu acabei fazendo catequese em tudo em português, aí eu fiz a crisma aqui. Então isso eu acho que ajudou eu a manter a língua. E isso foi uhum, um facilitador, né? Porque eu cheguei no Brasil, pelo menos o português básico eu falava, eu podia não escrever bem. Mas isso me ajudou, entendeu? Assim, quando eu tava na faculdade aqui já, quando meu pai foi pro Brasil. Então já tava acho que no segundo semestre eu tava fazendo St. John's University. E, e aí, quando ele decidiu voltar, sabe quando você fala assim, bom, ou eu fico aqui sozinho e eu vou estudando, termino a faculdade e depois decido, ou vou pro Brasil e dou uma olhada pra ver como é que é, uhum. entendeu? E assim, a gente conhece o Brasil, né? A gente sabe o calor humano que tem lá, né? Que é diferente daqui, sem contar a temperatura, né? Que me ajuda, né? A gente tem uma temperatura agradável quase o ano inteiro. Então, assim, esses fatores, sabe quando parece que você vai sendo convencido? Aos Mas poucos. tudo isso sem ter ido. Não, eu Ah, fui depois você pra. foi. A gente foi. Porque minha mãe não tinha ficado doente ainda, sabe? Ah, A gente tá. foi. Eu fui pra conhecer Aham. o ambiente, pra ver o que me aguardava lá, se caso eu Aí você decidisse poderia ficar lá. voltar a qualquer momento também, Exato, a né? gente tinha facilidade que minha mãe obrigou a gente até o último minuto a tirar a cidadania, né? Ela falou assim: a Uhum. gente não vai embora enquanto não tirar a cidadania nos Estados Unidos. Isso pra mim foi. Foi Eu um tinha presente, né? foi um presente, né? Porque a gente é pequeno, a gente não entende, mas pra gente é uma segurança que hoje, se eu decidisse, não, eu vou voltar pros Estados Unidos, eu tenho essa possibilidade, né? Meus filhos vão ter essa possibilidade. Aham. Então, assim, isso é uma coisa que vai ficar comigo pra sempre. Então, assim, por mais que a gente, na minha idade, na idade do meu irmão, a gente tenha desconfiança de ir pro Brasil, é, eu acho que às vezes vale a pena o risco, pelo menos pra conhecer, pra ver as oportunidades que tem lá. A gente deu certo, né? Alguns não vão dar. Uhum, Mas a gente sabe que existe a possibilidade de dar certo. Então, uhum. logo eu entrei na faculdade, fiz amizade. Aí, assim, o pessoal começa a chamar pra barzinho. Aí você junta aquela turma, aniversário. Aí hoje eu tenho uma turma grande lá que eu fiz nesses anos. Que, assim, hoje eu tô lá e eu não me vejo voltando pros Estados Unidos mais. Você vê que incrível que é, né? Então você reaprendeu quem você era, então. Sim, Porque eu diria que sim. você veio para cá como criança, quando criança, Sim. viveu aqui boa parte da tua vida, volta para o Brasil, o país onde você nasceu, volta como, né, um país estranho, estrangeiro, e tem que se reaprender, se reestruturar e se reencontrar dentro desse Brasilzão grande, né? Então, assim, essa mudança que você fez, isso foi em 11. 2011. Não, 2010 que nós fomos. Em 2010. junho, eu fui com os dois meninos, que eu fui para matricular eles na escola lá, para eles começarem alguma coisa, que até eles chegou um ponto lá que eu acho que aquele meio ano vocês perderam, né? O primeiro Acabou que eu não metade do consegui ano, matricular. nós não conseguimos, porque tinha matérias que eles tinham que repor, tinha algumas coisas que, mas por algum motivo eles acabaram perdendo metade do ano. Mas as coisas foi caminhando, as coisas foram dando certo. Nós já tínhamos uma casa aqui, que nós tínhamos comprado tudo, mas eu não via muito futuro aqui. Eu falei assim, isso daqui vai piorar, e vai chegar uma hora que não vai ter como me manter aqui. Insustentável. Era a coisa, a Tânia foi um pouquinho relutante para voltar, mas eu não sei por que te explicar, mas aquilo era um ponto que não tinha discussão. Meu pai Eu acordou um dia tinha que ir, decidido, né? falou, vou,
vou fazer acontecer lá, vamos lá também, vamos dar certo. Então, não sei o que me levou a isso, mas eu via que eu não estava, sabe, eu não tinha futuro aqui. Uhum. Eu não tinha futuro. E a decisão foi difícil, tanto é que eu fui em julho, a Tânia foi embora final de outubro para lá. Quando foi em janeiro, ela já apareceu os sintomas do problema que ela teve. Veio a falecer em agosto do outro ano. Então foi rápido. muito assim, uma coisa atrás da outra. Mas eu falo que é onde que a gente fala, a família, sabe, eu tinha uma preocupação muito grande com os dois, é uma coisa que me marcou muito, foi um dia que o Gabriel chegou em mim, pai, se você casar de novo, você vai esquecer de nós? Eu falei, não. Eu largo de quem for para mim ter vocês. Vocês dois não tem, é inegociável. Uhum. Isso daí é uma coisa que não tem, nunca vai acontecer. Aonde eu for, se eu for para uma casa, vocês vão, se eu for para um apartamento, vocês vão, aonde eu for, vocês vão estar juntos. Uhum. Ou se nós resolvermos até mesmo voltar, vocês vão estar juntos. Então, foi uma coisa que saber que o meu filho tinha uma preocupação muito grande, que perderam a mãe, que foi um negócio muito Trágico, rápido, muito trágico. A preocupação dele, falou, pai, como é que você vai agir com nós agora? Eu falei, não, vocês podem ficar tranquilos. Quanto a isso, vocês são prioridades para mim. A família unida. Então, é isso que eu falo. Família, hoje, eu tenho uma alegria muito grande de voltar para casa. Dos meus filhos, o Gui, até pouco tempo, morava comigo. O Gabriel também morava. Que eu vendi uma casa. Eu sei que se fosse por tua vontade, eles estavam lá. Eles estariam lá comigo hoje morando, mas só que eles estão com... O Gui já está morando com uma moça, já está um casamento marcado, o Gabriel já tem a vida dele, então aí muita mulher dentro da casa, eu acho que não dá certo. A grande Então, família. A grande família. Mas a casa, você teve na minha casa, você sabe, eu fiz um quarto para cada um. O Guilherme tem o quarto dele, até já sabe A qual casa é o lá quarto já dele. acomoda até os netos. De vez em quando a né? gente dorme lá. Deixar os netos lá quando chegar. Para alegria do pai. E assim, você acredita que você aprende mais com erros ou com os acertos que você já teve na vida? Eu acho que com os erros, Valdir. E qual foi o maior erro que te ensinou? Olha, é você acreditar em você. Esse é um erro. Eu sempre tive assim, que eu achava que eu não era capaz de, sabe, ter uma firma, por exemplo, uma coisa, aqui era só questão de prestar um serviço, fazer um serviço, mas você começar uma coisa do nada, eu tinha um pé atrás comigo, eu mesmo tendo aquela... Você não tinha autoconfiança? Aquela falta de falar, será que eu vou conseguir? Parece que é tanto problema, é tanta coisa, é tanto não sei o quê. Mas aí eu falo que entra a família, que se você tem uma coisa para preocupar, como eu tinha os dois meninos, eu tinha que dar certo. Eu tinha que fazer aquilo. Porque mesmo no Brasil nós tivemos altos e baixos. Hoje é uma realidade que nem mesmo eu sonhava ter. Então, é você se superar e falar assim, não, eu tenho que fazer. Então, isso é uma coisa que eu achava que eu não era capaz. Para ser honesto, é uma coisa que eu tinha uma certa dúvida. Eu tinha a ideia, eu tinha a vontade, mas eu me sentia assim meio amarrado, meio, sabe, falando, será que eu dou conta? Será que eu vou conseguir mesmo? Porque o Brasil é cheio de detalhes. E eu tinha uma certa apreensão quanto a isso. Mas eu fui aprendendo com o tempo que eu falo que a América foi muito importante. É você ter prioridades. Se você colocar prioridades, a coisa vai. Pode não sair do jeito que você pensa, mas você tendo prioridades, tipo aqui, a responsabilidade com o negócio, a capacidade de negociar, saber o que você está fazendo,
qual é o teu papel naquele negócio, como negociar, como se apresentar. Hoje as pessoas vêm atrás de mim, eu não tenho um vendedor, não tenho nada. Então, foi um trabalho que nesses 15 anos foi feito e de forma, eu acho que da melhor forma que eu poderia ter feito. Você deu o Tem melhor de si. coisas que eu me autoanaliso e vejo só, poderia ter feito diferente, poderia ter, talvez assim, eu não desse tanto trabalho. Mas eu acho que tudo faz parte. Eu procurei trazer os 2 filhos junto comigo. Nós éramos uma firma única que resolvemos separar para que cada um tocasse e aprendesse com os erros e acertos a forma exata de trabalhar, porque eu tenho uma forma exata, o Guilherme tem uma forma a trabalhar, o Gabriel já tem outra. Então, dentro de um segmento no qual nós tínhamos tudo debaixo de uma só firma, nós separamos. Que aí causava os conflitos, né? Causava os conflitos, porque são opiniões diferentes, modos de jeito E isso de pode ver. abalar muito a família, né? E, de certa forma, por exemplo, eu falo, por exemplo, eu sou uma pessoa que anoto tudo no papel. Eles preferem computador. Eu não confio no computador. Eu escrevendo, marcando alguma coisa, eu sei onde está marcado. Eu sei o que está para ser feito e eu não consigo esquecer. E eles já têm outro método, tem outra coisa, é internet, é tudo mais, que eu falo, eu não tenho um computador na minha mesa. Eu não consigo, eu prefiro... Mas você sabe que esse método de anotar isso aí é o que grava aqui, né? Você Com certeza. Você tá aprendendo. Então, é uma coisa assim, então, ao mesmo tempo, como eu te falei, os 2 vieram trabalhar comigo, à medida que foi passando, o Guilherme passou que ele tem uma certa facilidade para moda, coisa que eu nunca tive, e Ele se toca hoje encontrou. o negócio dele, arrumou o espaço dele, hoje, graças Na a realidade, Deus... ele faz hoje o que te levou pra lá, né? Isso, Exatamente. Porque Até que quando surgiu a oportunidade, ele até falou, ó, se você quiser fazer, você faz, mas fora. eu tô fora, Tô fora. entendeu? Aí eu falei, cara, não tem nada a perder, sou novo, vamos arriscar, vamos tentar. E eu hoje, às vezes eu olho meu negócio e eu falo, gente, olha o tamanho disso aqui. Eu olho aquelas máquinas trabalhando, aquele monte de gente passando, eu falo, gente, como é que eu funcionando cheguei... que nem uma máquina. como é que eu cheguei nisso? E você, ô Gui, qual foi o maior erro que você já cometeu que te ensinou uma lição boa de vida? Eu acho que talvez confiar demais nas pessoas. Tipo assim, botar, talvez, quando você bota tudo num negócio só, erros desse tipo, assim. Às vezes eu no começo eu errava muito, porque chegava, como a produção é limitada, às vezes chegava gente lá e falava assim, ó, eu quero que você trabalhe só pra mim. Você vai abastecer minha loja. A gente vai fazer uma parceria aqui e Exclusividade. você vai ser exclusividade. Só que às vezes a gente falava assim, não, beleza, vamos começar. E às vezes no começo até ia bem. Mas o problema é na hora que desandava o negócio. Que aí você ficava na mão e aí você tinha que virar do avesso pra você conseguir uma saída e voltar a produzir, porque querendo ou não, um dia de produção parado é prejuízo. Então você não poderia ficar parado. Então você tem que sair de um negócio e talvez entrar em outro ou em outros em um pouco espaço de tempo, né? Porque você não pode parar de produzir. Então, assim, eu acho que eu errei muito no começo em confiar num negócio só. Eu acho que com o tempo eu fui aprendendo a diversificar um pouco, para não ficar amarrado só num negócio. E no negócio de vocês, existe um plano B? Valdir, sempre existe um plano B. Como você falou, nós somos parecidos. Existe uma coisa que é o seguinte, hoje, graças a Deus, o meu negócio hoje anda sozinho. Dentro do meu negócio, eu tenho várias, o que nós discutimos até hoje, eu tenho várias possibilidades de abrir outros leques, outras coisas, mas ao mesmo tempo, eu fico, será que eu preciso? Será que o que vai me adiantar a coisa? Eu tenho os filhos que estão encaminhados, tem levando. O nosso negócio é tudo uma coisa relativa ao outro.
Eu vendo máquinas, ele faz a malharia e o Gabriel vende as peças. As peças da máquina são tudo importadas, mas existe aquele detalhe, aquela, sabe, fase a mais que poderia ser adequado ao negócio, que hoje nós estávamos discutindo na tua casa, ficamos quase 2 horas conversando, coisa. E aí eu me vejo assim, ao mesmo tempo que eu quero, eu não quero. Porque hoje eu tenho vamos falar assim, eu tenho uma vida muito tranquila com relação ao negócio. O meu negócio, que é uma coisa difícil de você conseguir fazer, é ele caminhar sozinho. Hoje o meu negócio caminha sozinho, independente de mim. É claro que eu olho, eu vou lá, verifico, a palavra final é tudo minha, é tudo coisa, mas eu encaminhei o negócio de uma forma que ele funciona sozinho. Ele funciona sozinho. Tem coisas para fazer? Tem. O problema da pessoa, como nós, Valdir, é assim, sempre tem uma coisinha a mais. Não é que você precisa encaixar mais alguma coisa, mas é alguma coisa que você por dentro quer. Você olha para os negócios, para as oportunidades, você fala assim, pô, se fizer assim, daria certo. Eu lembro que você me falou uma vez, não esqueço disso, você falou assim, aqui no Brasil tem muitas pedras preciosas jogadas no chão. O problema é que a maioria das pessoas não abaixa a cabeça para ver e catar as pedras, né? É uma das coisas que é o seguinte, principalmente a gente quando sai da América, uma coisa que eu aprendi é o seguinte, quem vai para o Brasil, nós falamos, vou levar $10 mil, $20 mil, $100 mil, não resolve. Porque você está fadado a chegar lá e voltar para trás. Primeiro que você não tem experiência do Brasil. E você sabe muito bem que a coisa mais importante é você ter uma semente lá. A semente dá trabalho, você precisa cuidar dela e fazer funcionar. E aí depois que ela tiver já com uma certa maturidade, é fácil de você controlar. Mas o começo no Brasil, para quem vai hoje, você sabe que é uma coisa que a gente não dá para prever para todo mundo, mas se você tiver uma ideia para ir no Brasil, tente fazer daqui. Porque você chegar, não importa o quantia de dinheiro que você levar, se você chegar no Brasil, eu falar 80% você vai dar errado. Porque você faltou a experiência daquilo. A vivência tua, a certa experiência junto com aquilo. Então, eu fui aos trancos e barrancos, aprendi aos trancos e barrancos como fazer, mexer com importação, ter o meu negócio. Mas eu digo que hoje uma pessoa, se quer ir embora, primeiro, tenha alguma coisa em mente. E não procure coisa grande, que coisa grande está fora do alcance da gente. A coisa tem que começar pequena. A pequena pode virar grande, mas uma coisa grande vira pequena em pouco tempo. Então não adianta. Você leva uma quantia alta de dinheiro, porque nós vivemos aqui para trabalhar, nós deixamos de fazer muita coisa para ter aquele dinheiro, para nós levar para o Brasil. Chega lá, você depara com uma situação que você não está fora, é um peixe fora d'água. Então você não tem como fazer o que você aprendeu aqui, por exemplo, trabalhar só, dá resultado. Então ele precisa de uma certa experiência, uma cautela e olhar, observar para depois tomar uma decisão. Então se tem um conselho que nem poderia ser dado, a coisa é o seguinte, pense bem, mas plante alguma coisa daqui. Vou mexer, seja lá com um carrinho de pipoca. O que eu preciso? Ele é um ponto bom aqui, vai. Tudo dá. Eu hoje, junto com meus filhos, eu falo para você, eu ganhei mais dinheiro no Brasil do que aqui. Isso aí é uma coisa. Então, você vê... No começo eu falei, né? Você fez o caminho inverso daquilo que a gente imaginava, né? Então, eu acho que a pessoa tem que, sabe, se autoanalisar, ver o que ela quer. Dinheiro não é importante. É claro que ele ajuda para você ter um recomeço, você tem uma coisa, mas se você não tiver uma ideia, chegar no Brasil querendo abrir supermercadinho, padaria, comprar posto de gasolina e coisa,
eu falo para você, faz daqui. Tem alguém, um familiar ou alguém errar de e confiança. consertar, né? Isso. Porque você vai aprender. Porque na hora que você tiver aquilo andando, é mais fácil para você consertar ou até mesmo desistir e não perder. É, Então é onde que eu diria isso hoje. verdade. Porque tem uma frase do Louis Pasteur, né? Que diz assim: grandes ideias nascem quando a necessidade encontra uma mente preparada. Certo? Isso é uma frase do Pasteur. Você diria que estaria preparado por uma grande mudança, caso essa mudança venha a teu caminho? Então, é aquilo que eu tô Nós brincando. falamos Nós disso falamos hoje, né? disso hoje, né? Assim, eu me sinto com o gás, assim, 100%, assim. Ah, Eu tô você tá animado preparado. pros desafios, sabe? Aham. Eu aprendi muito com o meu negócio. Meu negócio ele foi caminhando para ser o que ele é hoje, né? Eu acho que eu demorei aí uns 6 anos para chegar mais ou menos no que ele chegou hoje. E assim, hoje eu me vejo assim preparado em vários aspectos para lidar com isso, porque vocês têm uma história por trás, né? Vocês são empresários há 30 anos. Eu sou sei lá, acho que não dá para falar 10, né? Porque muito desse tempo eu ainda trabalhei com meu pai. Tinha ele para quando eu não conseguia resolver um BO, eu tinha ele para resolver por mim, né? Uhum. Agora, hoje, meu pai nem sabe dos meus problemas, né? Eu resolvo tudo sozinho. Eu acho que isso foi uma coisa que eu adquiri até dele, né? Uhum. Fui conseguindo resolver os Independência. problemas. Então, assim, hoje, graças a Deus, eu realmente me sinto preparado para, se precisar trilhar outros caminhos ou dentro do meu próprio. Expandir, né? Exato. Eu realmente sinto que hoje, na idade que eu tenho hoje, eu estou preparado. Coisa que se fosse 5 anos atrás, muito provavelmente eu não estaria. Difícil, né? Ah, mas hoje você lidera um negócio sólido, né? Uhum. Você começou vendendo máquina, importar, você chegou aí para Turquia, você já foi para Índia, não? Não, já comprei da Índia, da foi Índia, Turquia, China. Canadá, China. Então você começou essa coisa, importar, vender no Brasil tudo, e de repente você teve eu não sei, você teve um insight, você viu uma oportunidade nessa questão de alugar máquinas, né? Hoje você aluga, você financia, você faz de tudo, você deu uma desviada do propósito original. Como que você. Qual que foi aquele clique, aquela mudança? Onde é que você viu essa brecha, esse desvio de rota? Talvez só para o pessoal entender o nosso negócio, né? Que eu acho que às vezes o pessoal não sabe como é que funciona. Hoje a gente tem uma importadora de maquinário têxtil no Uhum. Brasil, em que a gente importa de fora as máquinas. Aí a gente faz uma manutenção nas máquinas, né? Na maioria das vezes elas são máquinas semi-novas. Uhum. E aí a gente como se faz um refurbish nas máquinas, né? Deixa ela como Uma se reforma. deixa ela como se fosse nova. E aí a gente no começo só vendia as máquinas, né? Vendia elas. E a gente percebeu que esse mercado, ele deixava os meios, porque a gente parcelava as máquinas semestralmente para as pessoas, né? Uhum. Porque lá dependia muito da estação do ano, em que a pessoa tá vendendo inverno, tá vendendo verão, e aí ela fazia pagamentos 2 vezes ao Sazonal, ano, então. sazonal. E aí a gente percebeu que esse modelo de negócio era muito furado, porque a gente passava muito tempo sem receber. A gente tinha que ter uma organização muito grande para conseguir honrar os compromissos entre essas sazonalidades. Então foi aí que surgiu a ideia de alugar máquinas. E a gente começou a fazer o aluguel de máquinas e foi dando certo. E a pessoa até preferia, que às vezes ela não queria fazer um grande investimento, mas queria aumentar a produção dela até que ela decidisse, não, vou comprar, não vou, entendeu? Então, assim, isso foi crescendo e hoje a maior parte do negócio é realmente o aluguel, que começou, não sei se faz 3 anos que começou a alugar, mais ou 3 menos anos. isso. 3 anos. Faz uns 3 anos que começou a E alugar. nós estamos falando aqui já há um tempo, falamos de poste de calço, falamos daqui e tal. E nós não falamos que hoje você mora em Águas de Lindóia. Águas de E Lindóia. tudo isso acontece em Monte Sião, né? É. O polo têxtil lá engloba Monte Sião, Jacutinga, um pouco ali de Ouro Fino. Ali tem um setor têxtil ali que ele é muito forte.
São malhas, ali tem, uma parte que vende pijama ali, que é na borda na borda da mata, ali perto de Ouro Fino. Só que ali onde a gente tá, o foco é malha têxtil. Então, tricô. Só que hoje o tricô expandiu muito. Ele engloba, você consegue fazer regatinha de modal, com elastano, uma coisa mais fresca. Então hoje, nesse tempo que a gente tá lá, até que no começo era muito mais inverno, né? As pessoas só compravam inverno. E o negócio foi abrindo oportunidades para vender verão também, o que salvou o mercado, na minha opinião, né? Porque depender só de inverno, quando aqui a gente tem um inverno muito definido, né? Agora esfriou essa semana. Mas lá no Brasil tinha anos que não esfriava. E aí o nosso mercado ficava dependendo do frio e o frio não chegava. Aí atrapalhava muito o setor. Foi aí que começaram a desenvolver algumas peças de verão. E foi dando muito certo. Começou a desenvolver regatinha, peça mais fresca, que aí não precisava ser de lã, muito quente, entendeu? Foi dando certo. E hoje o mercado ele funciona tanto no verão, quanto meia estação, quanto inverno, entendeu? E aí nosso mercado, a gente estava lá durante esse crescimento. Então isso ajudou muito. Então vocês emergiram junto com essa mudança, crescimento, a adição no que tinha lá. Na verdade, Valdir, é aquele detalhe que você fala. Hoje, por exemplo, hoje você mexe com várias coisas ao mesmo tempo. É aquela hora que você fala assim, bom, tá indo, mas aquela baixa que dá, você fala, opa, eu preciso ter o plano B, ou o plano C, ou o que eu posso mudar? Eu, para ser honesto, eu sempre fui contra alugar máquina. As pessoas vão acabar com a máquina, vão destruir, vão tudo. Hoje nós temos um plano de máquinas, assim, para a pessoa tal, é um contrato, é feito um checklist de tudo que tem, a pessoa tem que me devolver. Então, igual um apartamento, né? É como se fosse um apartamento. Um bem, né? É, um bem. Só que dentro do nosso negócio. Já dentro daquilo que nós já tínhamos. Então, foi só incrementar mais e abrir mais portas. Foi onde que nós chegamos à conclusão, falou, bom, para aí. Eu acho que tem aqui um rampa a ser explorado que pode dar certo, que hoje até mesmo nós estávamos conversando. Ainda existe muita coisa para ser feito, que é a pergunta que você fez para o Guilherme. Você acha que você daria? O Guilherme, não, eu gostaria de fazer muitas outras coisas. E, ao mesmo tempo, eu já nem sei se eu quero também inventar tanta coisa para mim. Talvez eu já esteja naquela parte, não, tô bem, tá do jeito que tá ótimo. Mas aí você vê o filho já querendo ampliar, variar e buscar novos caminhos. A ordem natural da coisa, né? Meu pai tá com 64 anos hoje, né? Não era pra falar. Mas assim, querendo ou não, já trabalhou muito, né? Por altos e baixos e épocas de muito acerto e épocas de muito erro. E teve horas que eu falei pra você, eu olhava e eu falava assim, como é que se levanta disso, né? Não. De chegar no final do fundo do poço, ainda perdeu minha mãe, perdeu meus avós e ainda se levantar. Eu até falei, eu não sei se eu teria capacidade de levantar, né? Mas quando a gente vê a pessoa realmente conseguir se reerguer e chegar onde ele chegou hoje, você realmente olha e fala assim, cara, tudo é possível, né? Realmente, será que estava realmente no fundo do poço? Dava para cair mais, né? Porque se reergueu tanto assim. Ou se não, né? Porque tem um ditado também, né? Que é uma vez que você bate no fundo do poço, só tem um caminho. Para cima. Né? Então, e tem uma outra frase também muito interessante do Michael Porter, que fala assim, a estratégia é sobre fazer escolhas, certo? E escolher ser diferente. Então, igual você falou, vocês estão num polo têxtil, um polo forte, onde malha, onde a malha que é predominante lá e tudo, quando se fala em lã, parece que, né, já começa até a suar, né, calor e tudo. Aí você fala, opa, peraí, isso aqui tá meio, né? Aí escolher ser diferente. Aí você já traz a malha de meia estação, regata, e aí o negócio vira, né, pro ano inteiro. Então, assim, pra gente mudar um pouco, né, vamos falar um pouco de família,
O propósito, né? Você falou de recomeço, já falamos de recomeço, o que a vida te forjou nas quedas, né? Porque a cada queda você levanta um pouquinho mais forte, né? Ao contrário daquilo que você acabou de pensar, né? Se você cai e você fala assim, mas como que levanta disso? Aí, de repente, você fala assim, mas como levanta? Levantou, ainda levantou mais forte ainda, né? Então, a vida tem essa capacidade de nos elevar, nos manter de pé e fazer mais forte ainda, dependendo da situação que a gente está, né? Então, assim, a gente já sabe a importância da família, a união que vocês têm. O que manteve, né, nesses dias difíceis que vocês tiveram, né? Se você puder compartilhar com a gente, e essa pergunta é para os dois, porque vocês passaram, né, a perda da Tânia, foi uma coisa trágica, uma coisa muito triste, tudo. O que manteve vocês de pé nesses dias tão difíceis que vocês tiveram? Eu acho que foi sabe, uma espécie de uma irmandade. Porque o que que acontece, Valdir? Quando você é sozinho, você não tem muito o que preocupar. E eu acho que até é difícil para você se reerguer. Mas quando você olha, e você olha assim, bom, eu preciso fazer as coisas dar certo. E aí você olha, no caso eu tinha 2 filhos. Eu falei, não, eu preciso dar o exemplo para que eles me sigam. Que tanto é, eles foram para o mesmo ramo que eu tenho, contudo, então aquela força, sabe, aquela gana de acertar é o que faz você, é aquele motorzinho que te faz falar, Te não, mantém não, de pé. eu preciso. Não é talvez, quem sabe, não, não, eu tenho que levantar. Eu tenho 2 filhos, eu tenho que passar para eles que, apesar da dificuldade, você tem que levantar a cabeça e falar assim: "Ó, não, eu tenho que seguir". Uhum. Então eu fico contente. Eu sou uma pessoa que não sou de elogiar muito. Tá aqui o Guilherme que pode ver. Eu critico. Eu tenho um ponto, talvez seja, não sei se seria fraco, mas é o seguinte, eh, eu geralmente aponto mais os defeitos, porque o erro é fácil de aceitar. Então filho, é assim, 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 assado, que você deve agir ou fazer ou tentar. E eu sou muito grato por todas as oportunidades e ver que meus filhos também têm a mesma gana Índole. de fazer as coisas acontecerem. Dos 2 procurarem, deles fazerem as coisas, de acertar e estar sempre, sabe, inquieto, à procura de alguma coisa. Algo mais. Então é onde que eu me sinto até de certa forma realizado. Não sou de agradar, de ficar falando e ficar elogiando, não, tá bom, tá bom. Mas eu sempre passo no negócio dele, lá do lado, nós somos vizinhos, e aí, tá tudo certo, tá tudo bom, tá não sei o quê. É Então, o teu jeito diferente, né? do meu, é um pouquinho mais, não sei se é por causa do meu pai, Espanhol, é o jeitão espanhol. é um jeito mais fechado. Então, eu observo. Ah, E fico muito satisfeito de ver que eles, eh, da do jeito deles, Estão indo bem. eles acharam o caminho deles. Legal. Então acho que é isso que é importante. Legal. E Gui, e para você, nesse caminho, porque com 19 anos passar por tudo isso, você poderia ter, assim, enveredado nas drogas, você poderia ter ido por muitos caminhos que seriam até mais óbvios do que o caminho que você tomou e, né, se tornar uma pessoa de bem, tudo isso aí. O que te manteve ali de pé? Então, a gente começa a pensar, acho que a gente nunca para pra pensar nisso, né? Mas eu acho que na época, meu irmão era tão novo, né? Ele devia ter uns 13, 14 anos, e eu olhava pra ele, meu pai ia trabalhar fora, e a gente, por muito tempo, a gente ficava sozinho em casa, né? Ficava eu e ele só. E assim, eu sabia que meu pai tinha que correr atrás pra nós, né? Porque a gente não tinha nem idade pra isso. Então a gente dormia assim alguns dias da semana, eu acho que você vinha na quarta-feira, né? Eu acho que a gente ficava segunda e terça sozinho, eu e ele. Então eu 19 anos, ele de 13 em casa só.
Tinha até uma moça que ia lá fazer almoço Uhum. pra gente. E eu lembro que à noite era eu e ele sempre. Eu lembro que essa parte da minha vida que eu acho que era pra eu estar indo nas festas de faculdade, que eu tinha começado a faculdade lá, eu poderia estar inserido assim nesse meio, mas nem vontade eu tinha, porque eu saía da aula e eu falava assim, nossa, meu irmão tá em casa me esperando, eu estudava à noite. Então, assim, às vezes até meu irmão ficava um pouquinho sozinho, 3 horas sozinho ali, e eu voltava lá e ficava lá e dormia com ele. Meu pai, nossa, aquela época foi difícil, porque eu lembro que a gente ficou um ano assim, depois acho que nem deu um ano, né? Não Porque chegou um ano. meus avós aí foram morar com a gente e a gente perdeu eles também. Então, assim, por Duas. pouco tempo a gente teve eles morando junto. E assim, eu olhava muito pro meu irmão, sabe? Eu acho que a inspiração nesse momento foi ele pequeno e eu sabendo que ele precisava de alguém por perto pra não desvirtuar também, né? Aquele senso de proteção. Entendeu? Meu pai tentava fazer o máximo, mas não dava pra cobrar muito dele, porque também tinha uma empresa 2 horas de distância e a gente não queria sair de Poços, porque a gente ainda tinha tios lá, meu irmão tava na escola. Então, assim, qualquer mudança ali ia ser um pouco complicada. Mas assim, eu acho que foi mais ele, assim, sabe? Eu ver ele pequeno e saber que eu tinha aquela responsabilidade de deixar de lado qualquer coisa que eu poderia estar fazendo e estar ali com ele, sabe? Eu acho que isso me amadureceu muito. Isso aí são as coisas que. Porque a gente vê assim, pessoas diferentes, situações diferentes e resultados diferentes, né? Às vezes você vê um jovem que está perdido nas drogas, perdido de qualquer forma. Às vezes tá estressado, deprimido e tudo. E é difícil, né, para você entender muitas vezes como que a pessoa chega naquele ponto. Como que a pessoa chega naquele ponto que não tem como retornar mais, né? E também é admirável quando você vê uma pessoa que passa por muita dificuldade, por muitas dores e conseguir manter aprumado em linha reta, né? Uhum. Então, assim, eu admiro isso em vocês, né? De ver que a família de vocês expandiu, cresceu e ainda assim vocês estão juntos e unidos, né? Espero que isso não mude nunca, né? Então, aqui, ó, pra gente mudar um pouquinho, vou fazer umas perguntas para vocês, vocês respondem o que vier, com uma palavra de preferência, o que vier na cabeça, certo? Navarro, um conselho que mudou a tua vida. Um conselho que me mudou. Nunca baixe a cabeça. E você, Gui? Persistência. Persistência. Um hábito que você não abre mão. Meus filhos. Você, Gui? Esporte. Esporte. Um medo que te faz crescer. Ou que te fez crescer, né? Perder a família. E você, Gui? Se for o mesmo, pode ser o mesmo. Não, família é importante, assim, mas eu acho que olhar pra trás e ver que eu não conquistei nada, sabe? Não ter a história que meu pai talvez tenha pra contar, eu olhar pra trás e eu não ter. Vazio. É. Medo vazio. Um lugar que te inspira, Navarro. Minha casa. Tua casa. Minha E casa. você, Gui? Um lugar, É. talvez a minha empresa. Uma pessoa que te inspirou pra sempre. A minha mulher, né? Ela saiu de Poços, ela era bancária, filha única, e enfrentou uma barra muito pesada aqui de trabalho e tudo mais, e ajudou a formar uma família que eu tenho hoje. Então, eu agradeço ela e também não poderia deixar de falar que a minha atual esposa não queria no começo os filhos, mas hoje uma das coisas mais importantes que tem, a alegria minha voltar para casa, seria as duas esposas que eu tive, entendeu? Legal. E você, Gui? Qual que era a pergunta? É uma pessoa que te marcou pra sempre. Eu acho que meus pais. Tanto meu pai quanto minha mãe. Um conselho que você daria pra você 20 anos atrás, se você pudesse voltar no tempo, há 20 anos atrás, você com 44 anos, o que você falaria pro Navarro de 44 anos? Eu sempre fui muito atirado, Roger.
e muitas vezes não analisava, sabe, como fazer. Sabe quando você põe uma coisa na cabeça, quer fazer, e não analisava. Hoje eu tenho uma coisa comigo que é assim, vou fazer, isso está decidido. É em casa, parar, olhar para a televisão, não tá vendo na televisão, e ficar com aquilo na tua cabeça, achando os prós e os contras. É a capacidade de você falar, qual é o melhor caminho? Ou decidir depois. E decidir depois. E não ser tão impetuoso, sabe? Que quando você é muito impetuoso, tem coisa que você não viu. Mas se você para e analisa aquilo friamente, com outros olhos, vendo, e você começa a pôr na balança os prós e os contras, te dá uma segurança maior, coisa que eu não tinha antes. Você era mais não. impetuoso. E você, para você, eu vou tirar 10 anos só, porque você é muito 10, novo. né? Senão eu ia ficar muito novinho. Mas talvez me avisar que no final tudo vai dar certo. E quando um amigo meu fala, se não deu certo ainda, é porque ainda não tá no final, né? Não tá no final, exatamente. Um erro que valeu a pena. Um erro que valeu a pena. E o que eu poderia falar? Por tantas coisas. Tantos erros, né? Tantos erros. Erros que não sei, mas... Mas nem todo valeu a pena, né? Eu acho que a decisão de ir pro Brasil, que foi uma coisa assim muito Na cabeça de muita gente foi um erro, né? Foi, não, muita gente falou, você tá louco, você sair da América para vir pro Brasil para tentar, sabe? E aquele medo que você tem, e de repente você começa a fazer aquilo concretizar e te fala assim, não, você fez a coisa certa. E você fala assim, pô, você tinha trabalho, tinha uma casa lá, tudo, você tá largando tudo para ir pro Brasil, você tá louco. Foi uma coisa que me pensou, até minha mulher, a Tânia, você tem certeza? Lívia, aqui, Tânia, aqui não dá mais para nós. Eu acho que temos que procurar. Eu acho que eu tô com uma esperança que lá vai dar certo. Hoje você não pode falar que foi um erro mais, né? Mas naquela época... Talvez um medo. É um medo, uma coisa. E ao mesmo tempo muita gente criticava. não, com certeza. Isso aí... Você tem casa aqui, você já tá com uma vida pronta. Você vai largar de tudo para ir pro Brasil? Então mas seria mais um medo, mais uma coisa, que não foi bem um erro. É aquilo que quando você faz, não é instintivamente você faz, mas é uma decisão muito drástica que você toma na vida. Não. Que tem hora que balança. E você, Gui? Se a gente for falar de decisões drásticas, talvez foi separar do meu pai, né? Porque eu sempre falei assim, não, eu vou trabalhar junto com ele, eu vou ajudar a fazer isso aqui crescer. Mas eu não sei, num determinado momento, sabe, eu, mesmo com muito medo, eu falei assim, cara, eu acho que eu vou tentar Valeu a pena. Fazer sozinho. E no criar final, a tua própria assim, identidade. Sim. E assim, eu acho que eu não teria aprendido o que eu aprendi até hoje, sabe? Eu acho que minha vida mudou muito de lá pra cá, me desvinculando um pouco, aprendendo, às vezes até no futuro, até volte a trabalhar junto, mas eu falo que foi uma escola pra mim, né? Acabei aprendendo muito. Define a palavra sucesso pra mim. O que é sucesso pra você? Sucesso. Cara, eu acho que eu não tenho sucesso ainda, porque agora eu vou casar agora ano que vem, né? Mas eu acho que sucesso é talvez olhar pra sua casa e ver tua família bem, sabe? E essa pra mim é a definição de sucesso. Bem-sucedido, e você, Navarro? Sucesso para mim é você ter a certeza, você olhar para trás e ver tudo que você passou e você falando assim, bom, muita coisa eu errei, muita coisa eu aprendi nesse caminho. E você fala assim, eu caminhei numa linha reta. Teve os percalços, teve as dificuldades, teve vários momentos que você coisa, mas se você olhar e fizer uma análise profunda, você fala assim, não, era o que tinha que ser feito. Então é você se realizar, mesmo ter errado algumas coisas. Você fala assim, não, eu acho que eu consegui aquilo que eu queria.
E como você gostaria de ser lembrado? Qual o legado que você gostaria de deixar? Eu queria que meus filhos tivessem a mesma mentalidade que eu tenho. Primeiro, a família. A coisa mais importante, eu acho que um homem que não tem vontade de ir embora para casa, ele não tem o porquê de brigar por alguma coisa ou tentar conquistar alguma coisa. Tudo em vão. É tudo em vão. Ele vai para quê? Farra, bagunça, bebedeira. Eu acho que isso daí é uma coisa temporária, mas se você tem uma família, eu acho que, para mim, eu acho que a base de tudo é a família. A família estando bem, as coisas vão bem, porque mesmo estando ruim, você tem o apoio da tua família em casa. E você vai para casa, a tua mulher vê que você está chateado, os filhos vê, às vezes vem, ou você chegar em casa, teu filho dá um abraço em você. Você fala assim, não, tem que melhorar e vai melhorar. Então eu acho que família, para mim, é a coisa mais importante que eu tenho. Legal. E você, Gui, como você gostaria de ser lembrado? Eu acho que como um bom amigo, um, que eu acho que eu fui um bom filho, né? Um bom pai, se eu for no futuro, né? Acho que eu quero que as pessoas olhem para trás e veem que eu acrescentei alguma coisa na vida deles, né? Que eu agreguei alguma coisa para eles, mesmo que foi só na amizade. Que bom. Depois de tudo, de tantas indas e vindas, recomeços, vitórias, caídas, coisas que deram certo, coisas que deram errado, e finalmente, né, você se encontrou tudo. Qual a mensagem que você deixaria para o mundo, para pessoas que puderem ver esse vídeo um dia, anos para frente? Que mensagem você gostaria de deixar para esse mundo, para essas pessoas que vão te ver aqui anos para frente? Eu acho que é a persistência. Nós somos motivados a trabalhar, a empreender, a fazer coisas com a persistência. A necessidade de você estar a um passo à frente é uma coisa que faz a pessoa lutar por aquilo. Então eu acho que a pessoa tem que ter uma meta, tem que ter uma coisa, mesmo quando parece que as coisas não estão indo tão bem, porque não é só alegria não. A gente passa por muito perrengue, você sabe, pessoas assim que nem eu, que tá pensando aqui numa coisa e ao mesmo tempo já olha para outro negócio e já vê, ele nem terminou de concluir uma coisa e eu já tenho uma ideia para outra, e já tem outra, é você ter a certeza que você é capaz de fazer tudo isso. Eu acho que a persistência, para mim, é uma coisa mais importante que tem. E você, Gui, se você pudesse deixar aí uma mensagem para as gerações futuras, qual seria? Então, eu acredito que é acreditar que vai dar certo, né? É ter essa mente boa, né? Porque nem sempre a gente vive o nosso melhor momento. Pode ser em casa, pode ser com a família, pode ser dentro de si, né? Na nossa própria cabeça, a gente tá atordoado com as coisas, mas eu acho que se a gente olhar e conseguir enxergar daqui, não precisa ser muito próximo, pode ser até mais distante, eu acreditar que vai dar certo. É aquilo que eu falei, né? Se não deu certo ainda, é porque ainda não é o fim ainda. Eu acho que é até essa visão, né? Que no final você vai conseguir, né? Eu acho que é mais isso. Legal. Paulo Coelho, ele diz assim: a vida é feita de perguntas certas, não de respostas rápidas. Então, né, a gente tem as nossas perguntas, como você falou, né, se você voltasse 20 anos atrás, você seria aquela pessoa, você tem todas as perguntas certas, mas as tuas respostas não seria a mais rápida. Então, escolher a resposta mais rápida nem sempre é a solução. E também, Eleanor Roosevelt, ela falou: o futuro, ele pertence às pessoas que acreditam na beleza dos seus sonhos.
né? Então a gente tem um sonho e acreditar que é possível, que nós somos capazes de realizar esse sonho, né? Então o futuro pertence a essas pessoas. Então o futuro nos pertence, né? Uhum. Então, como você falou muito bem, não sei de quem é essa frase que você usou, mas no final tudo dá certo. E se Sim. não deu certo ainda é porque não chegou no final, né? Exatamente. Muito boa essa frase. Então, chegamos ao final e, assim, foi muito bom. Um prazer enorme ter vocês aqui. Espero que outras vezes que vocês visitarem, vieram tão rápido, Sim. por pouco tempo. E estamos aí, né, acompanhando, né, a nossa amizade, que a gente está sempre próximo, sabendo o que está acontecendo. E eu tenho certeza que você tem um futuro brilhante, promissor, junto com a tua família nova que você vai começar. E para a alegria do teu pai, os netos que virão. Assim espero, né, Valdir? Porque... Vai gostar de criança assim. Não, Não, encher aquela casa de criança, aí os pequenininhos vão ser tio. Eles estão felizes da vida, né? Quando fala pra eles assim, você já você vai ser tio. Ele fala assim, eu vou ser tio? Nossa, que legal. A gente que agradece aqui a oportunidade de falar um pouco, contar a Muito bom ter história. vocês aqui. Foi muito bom. É bom relembrar, né? Tudo que a gente passou aqui, as coisas que fizemos. Graças a Deus, as coisas caminharam para um lado bom. As coisas realizou para nós, sabe? Você vê os filhos teus já com uma certa maturidade, uma capacidade de se desenvolver sozinho, porque eu acho que é uma das coisas que mais, quando nós separamos, como o Guilherme falou, foi uma das coisas seguintes, é a mentalidade minha, que vamos falar assim, de certa forma, é ultrapassada com as novidades dele. Conflito das gerações. Aí é onde foi deixar eles acertar, errar. Quando ganhar, parabéns, filho, você ganhou. Ó, pensão nisso, veja isso de modo diferente. Então é você ver que eles estão trilhando um caminho Com mérito próprio. com média deles. Tudo que eles estão fazendo é somente eles, não é eu. Como que fala? Dei o começo e eles pegaram o começo e estão indo embora. Então é muito importante para você ver que eles estão seguindo uma coisa. Vai ter problemas? Vai. Todo mundo tem problema, Roger. Todo mundo tem. E cada um é um pouquinho maior ou outro. Então. É isso aí. É E isso com aí. isso a gente finaliza mais um podcast. Nos siga, compartilha, comenta e assina o sininho lá para você ser notificado quando a gente tiver mais assuntos relevantes para vocês. Muito obrigado. Obrigado.